Paz do Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez para colocar a Bíblia em foco. Hoje o nosso assunto é: existe pecadinho e pecadão? Para começar, para quem não me conhece, eu sou Ivan Siqueira. Eu sou o Van, Shalom Aleichem e Aleichem Shalom. Bem, para começar, eu quero perguntar a você qual o significado da palavra pecado. Então, a palavra pecado na Bíblia, no hebraico e acho que também no grego, não existe assim uma palavra para pecado, né? Igual a gente tem essa palavra pecado. E vai existir várias palavras, né, para referir-se a pecado. E vai depender da interpretação do tradutor. Então, a mais comum é o rete ou o ratá, que quer dizer errar, né? Errar o alvo, errar o caminho. Existe avon, que pode ser perversidade, evreira, né? Também tem pechá, ofensa, tem irachá, mal, né? Alguém que pratica o mal ou impiedade. Então, no hebraico vai ter várias e várias palavras, e essas palavras podem ser traduzidas por pecado. No grego nós temos a amartia, que também pode ser aí traduzido por pecado. Então, são muitas palavras. Simplificando, o conceito de pecado é simplesmente um erro que a pessoa comete, né? Então, para que exista o pecado, deve existir uma regra. Então, pecar é quando você quebra aquela regra. Isso você errou, você não conseguiu cumprir o objetivo, como um arqueiro que tem que atirar a flecha no alvo, e se ele não consegue cumprir aquele objetivo, ele cometeu um ratá, ele cometeu um pecado, um erro. A gente sempre estamos vendo na igreja muitas pessoas dizer, né, que não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. No conceito da palavra pecado não existe pecadinho nem pecadão, né? Também a palavra amor, né? Tudo é amor, né? Tudo é pecado. Mas existe um grande amor e um pequeno amor? Você ama uma pessoa da mesma forma que você ama seu pai, sua mãe ou sua esposa, você ama uma pessoa da rua? Então existe intensidade de amor, de pecado, de amizade, de vários contextos. Então também reduzir a palavra pecado de uma forma genérica é um erro muito grande, porque isso vai relativizar. Quando o cara comete um grande pecado, ele pode relativizar um simples pecado. Ele pode, como aquela questão da trave, né? O cara tá com a trave no olho, mas ele acha que não é nada demais. O que existe é pecado mais grave e pecado menos grave, né? E para isso eu escolhi aqui no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 15, versículo 27 e 28, um pecado que era considerado por pecado de ignorância. Diz assim, na palavra, Números 15, 27. Se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar. Quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, lhe será perdoado. Então, esse pecado de ignorância aí, o que significava? O pecado de ignorância é quando uma pessoa ele peca, mas ele não sabia que aquilo era pecado. É um ignorante, né? Um ignorante é uma pessoa que não tem o quê? Conhecimento. Ele teve uma atitude, mas ele não teve a intenção de fazer. Mas mesmo assim não vai deixar de ser um pecado, né? Sei lá, você vem com o seu carro, você estaciona em um lugar proibido, que você não sabia que era proibido, mas isso não deixa de ser um erro. A falta de você não conhecer as regras não te justifica você também quebrar as regras. Eu vou ler aqui outro tipo de... que esse pecado era um pecado que era perdoado, né? Sim, era perdoado porque todo pecado, o pecado não são iguais. Talvez esse seja o problema das pessoas. Os pecados não são iguais, então quando você cometia aí um pecado por ignorância, você tinha uma determinada exigência, por isso que aí também vem as ofertas, o sacrifício. Então, você doava uma determinada uma oferta lá no templo,
E aí seu pecado era perdoado. Aí você vê, esse pecado aí que a gente falou é pecado por ignorância. Agora eu vou falar em Levítico, outro pecado que recebe outro nome, é pecados ocultos. Levítico, capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que soube, se o não denunciar, então levará sua iniquidade. E quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto, de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. E quando tocar a imundícia do homem, será qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciamento temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente, com juramento, lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que o culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo ou uma cordeira, uma cabrinha para o pecado, ou o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Aqui nesse capítulo já fala mais de Pecado oculto, né? Esse pecado oculto fala de várias coisas, né? Que seria o pecado oculto, né? Aí ele vai classificar o que é, né? Se o cara tocou em um morto, se o cara tocou em um lugar que era considerado impuro ou imundo. E aí também vai dizer o que a pessoa tinha que fazer, né? Qual era a pena, entre aspas, que ela tinha que pagar caso ela quebrasse uma dessas regras aí. Mas esse oculto aí que era porque ele ficava em silêncio, sem falar. Exatamente. Tocava né? no corpo morto aí. Ele ficava quieto no canto ele não dele, falava, não queria revelar, né? Aqui no versículo 1 diz que, veja bem, quando alguma pessoa pecar ouvindo voz de blasfêmia, do que for testemunha, será que o viu ou que soube, e não denunciar, então levará a sua iniquidade. Se era uma pessoa blasfemando, o cara tinha que denunciar ele. Exatamente, porque aí entra aquela questão da Bíblia, né? Aquele que vê o roubo e não denuncia faz parte com o ladrão. Então, se uma pessoa ouvia outro blasfemando de Deus e ficava quieto, aquela pessoa ela também era condenada pelo aquele ato que ela não cometeu, mas por omissão, né? Era tipo uma omissão. Eu tô vendo as pessoas fazendo errado, mas eu não é comigo, eu vou ficar aqui de boa no meu canto. Mas a Bíblia considerava que não, você também é culpado. Né? Você vê que até no Brasil, acho que no Brasil também, se você vê uma pessoa morrendo e você não prestar socorro, você está sendo omisso, né? Então, no Antigo Testamento, se você visse uma pessoa pecando e você não denunciasse, cometendo idolatria, um monte de negócio contra a palavra, você era condenado da mesma forma que aquele que está cometendo pecado. Você está sendo conivente. Conivente. E aí também é bom prestar atenção nisso, porque tem muitas pessoas que tem aquela ideia, né, de eu não peco, mas se o outro peca, tudo bem. Não é assim, né? E lá em Romanos, no finalzinho do capítulo 1, vai falar isso aí também, né? Que aquele que não peca, mas ele apoia quem peca, ele se torna igual a quem pecou. Em Provérbio também fala que aquele que vê o ladrão e não denuncia, faz parte com ele, né? Exatamente. Então, se uma pessoa está pecando ali, você está sendo conivente, a Bíblia diz que você está da mesma forma, né? Você está no mesmo barco. Bem, aqui eu apresentei já 2 tipos de pecado diferentes que tinha perdão, né? Esse daí também tinha perdão, né? Porque no caso desse aí também, do oculto, né? Você vai ver que não foi a pessoa que cometeu o pecado, ela é testemunha. Mas mesmo assim, o cara blasfemou, não foi ela que blasfemou, né? Outra pessoa cometeu o pecado de blasfêmia, mas ela ouviu o pecado de blasfêmia. Querendo ou não, ela acabou indiretamente sendo o quê? Participante. Por isso que a Bíblia diz, não coloque coisa má diante dos seus olhos, dos seus ouvidos e tal.
Então, mas como ela também acabou sendo participante do pecado indiretamente, por ter ouvido, ela tinha que dar aí essas ofertas aí que era exigido. Veja que o negócio era sério. No versículo 4 também diz assim, ó. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciamento temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento e lhe for oculto, e o souber depois, o culpado será uma destas coisas. Quer dizer, isso devia ser no julgamento, que era testemunha e não falava a verdade, né? Exatamente, né? Testemunha mentirosa, ela... Ou tanto para bem ou para o mal, ou né? para o mal. Mas era pecado Era pecado. que tinha perdão. Tinha perdão, né? Agora eu vou para eu mencionei 2 que tinha perdão. Agora, em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo, vou ler 2 versículos aqui, 9 e 10. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Então, agora nós chegamos num texto polêmico, né? Que tem até no canal aqui também, tem vídeo falando sobre esse negócio de fazer arca. Então, existia um mandamento que era proibido você tocar na arca. E era de pena de morte mesmo. Entendeu? Então, era proibido, acabou e pronto. E quando aconteceu esse fato aí, que Davi mandou buscar a arca, eles imitaram os filisteus. Os filisteus, Deus acabou relevando porque eles entraram naquele pecado de ignorância. Eles não tinham conhecimento de como adorar a Deus, nem de como prestar reverência. Então, os filisteus pegaram lá, na ignorância deles, né, tentando ter perdão de Deus do pecado que eles fizeram de roubar a arca. Eles colocaram a arca da aliança num carro de boi e mandaram ela em direção a Israel. E Davi, quando vai pegar a arca, trazer para ele resolve imitar quem? Os filisteus. Se os filisteus fizeram assim, vamos fazer assim também. Ele fez do mesmo jeitinho, né? Do mesmo jeito, né? Mas eles eram israelitas, eles tinham que conhecer a lei, os mandamentos, né? As regras de como se deveria tratar a arca, pegar a arca. E aí Davi ele resolve fazer igual os filisteus fizeram, e ele manda aí a arca, eles colocam aí a arca no carro de boi, e quando o carro balança, que a arca vai caindo, usar naquela boa intenção, ele não estava com má intenção, né? Você imagina, a arca de Deus vai cair no chão. Ele, na boa intenção, ele tentou segurar a arca. Nisso, Deus fulminou, porque não podia tocar na arca. Então, você vê que não teve ali... Teve um julgamento divino na hora e infelizmente, né? Os pecados não são iguais, né? Não são iguais. 3 tipos aqui, que 2 teve perdão. E um não tinha, né? E tem mais, né? Porque se a gente for... tem muito pecado que a Bíblia considerava sem perdão. Então, para todo pecado que tinha perdão, tinha oferta, tinha animal, então tinha indenização. Multa, por exemplo, né? se o ladrão roubasse, por exemplo, roubar na Bíblia não era pecado de morte. Então, se o cara roubasse, ele tinha que devolver 7 vezes mais. Agora, se o cara... assaltasse alguém e nesse assalto matasse a pessoa, já não tinha perdão. Era dente por dente, olho por olho, vida por vida. Então vê que apesar de ser 2 pessoas roubando, entendeu? Mas uma só roubou, só deu prejuízo material, mas o outro na hora de roubar tirou a vida. Então a Bíblia dizia, não, já que você tirou uma vida, o preço de uma vida é uma vida. Era que nem se 2 homens brigassem e tivesse uma mulher grávida passando, e ali atingisse ela... E ela abortasse. E ela abortasse, aí era pena de morte, né? Aí tem gente também que considera que o feto não é um ser humano, né? Deus considerava. Deus considerava, porque já era pena de morte. Se ela, mulher, não morresse, quem fez o dano ia pagar uma multa ao marido, né? Exatamente. Ia pagar uma multa. Mas se morresse, se o feto morresse, aí vai o cara morria também. Vai ter também pecado de sexo, por exemplo, de práticas sexuais. Se o cara fornicasse, né? E como é que acabava o pecado? O cara era obrigado a casar. Mas se o cara adulterasse, era apedrejado. Morte, né?
Então, mesmo sendo relações sexuais, a Bíblia não considerava Tudo igual, né? O igual. erro tudo igual. Então, esse você cometeu, e tinha também o pai da mulher também, se ele não quisesse o casamento, ele podia rejeitar e tinha que se dar uma indenização para ele, né? Então, na Bíblia tinha isso, ó, esse pecado você cometeu, ele é de menor gravidade, Né? você vai pagar uma multa, você vai dar uma oferta, você vai indenizar a pessoa que você defraudou. Como é? Desfraudou. Desfraudou. E esse pecado não tem jeito, não tem perdão para ele. Então, como é que as pessoas dizem que todos os pecados é igual? O próprio Deus, o Eterno, não enxerga isso. De onde será que vem essa ideia da igreja que que relativiza o pecado? O que significa isso aí? Da própria falta de conhecimento do texto. Né? Igual quando nós falamos aqui de juiz, entra a mesma coisa. É por isso que o juiz, o chofete, né, ele tinha que ser um cara, uma pessoa com muita instrução, de entender esse conhecimento da palavra, de entender todos os parâmetros, porque o juiz ia ser o quê? O cara que estava ali para mediar conflitos. Então, hoje, infelizmente, tem muita gente que não tem conhecimento da Escritura e é colocado por liderança, né? Por pregador. O cara chegou hoje na igreja, já é pregador. Aí a pessoa não conhece a Escritura, não conhece o entendimento da Escritura, ele fica tipo um papagaio repetindo frase que nem ele entende, nem ele sabe o que é. Uma vez eu falei para um irmão que disse que não veio discutir comigo que não existe isso não, tudo é pecado, não existe esse negócio de pecado nem pecado não. Eu falei, é engraçado que você queria que Deus julgasse você. Por exemplo, falar palavrão é pecado. A Bíblia diz que não fale palavra torpe, né? Exatamente. É pecado. Agora é pecado de morte? Não. Você quer que Deus lhe julgue a pessoa que fala palavrão com um que matou o outro? Exatamente. Se nem os homens julgam, a mesma condenação? Se nem os homens julgam assim? Os homens nas suas falhas conseguem entender que uma coisa, apesar de crime ser crime, mas todos crimes é igual. Cada um. Por exemplo, o cara avança um sinal vermelho, ele cometeu uma infração, né? Mas se ele atropelar um e matar, já é outra. Já é outra coisa. Se for intencional também, né? Se ele bebeu, que ele sabendo que beber não dirige, aí o cara bebe e dirige. Tanto que na lei dos homens tem o crime... É o hediondo, né? O crime hediondo, aquele crime, como é o nome, meu Deus? Culposo. E o crime doloso, né? O culposo é quando o cara... tudo é crime, veja que tudo é crime. O culposo é quando a pessoa não tinha intenção de cometer o crime, mas cometeu. Então ele tem culpa, mas ele não tem a intenção de fazer. E existe o doloso, quando a pessoa tem a intenção de cometer o crime e comete o crime. Então você vê que a justiça dos homens, ela consegue diferenciar, né? A pessoa, por exemplo, atropelou uma pessoa no trânsito, mas ela não tinha intenção de fazer. Então, crime culposo. Agora, o doloso não. A pessoa vai realmente beber, ela já sabe que ela está arriscada a atropelar alguém. Ela já está se pondo, tanto ela quanto os outros, em risco. Que no Antigo Testamento, o matar um era pena de morte, né? Exatamente. O assassinato era pena de morte, mas se você matasse uma pessoa sem intenção, tinha a cidade de refúgio. Exato. Para aquela pessoa ir para lá, né? A pessoa ia no calor do momento, o parente não querer vingança, né? Tava duas pessoas cortando árvore numa floresta e aí, por alguma razão, sei lá, o cabo do machado soltava, ou a árvore acabou caindo no companheiro. Né? Então a Bíblia dizia, não, construam cidade de refúgio para aquela pessoa que cometeu crime culposo ficar lá até a vida do sacerdote, né? Até do sumo sacerdote. Eles vão ficar lá. Então veja que Deus não culpava a pessoa de... E o que eu acho interessante nas coisas de Deus é que tudo tem que ter obediência, né? Mesmo que quem matou tinha que morrer, mas se você matou sem intenção, se você matou alguém sem intenção, pelo acidente, a Bíblia não te considerava culpado. Você não era digno de morte porque você não teve a intenção de matar. Fazer. Eu acho interessante nesse caso uma coisa, que as coisas de Deus, tudo tem que ter... tem que ter a obediência. Se não tiver obediência, não tem bênção de Deus na vida de ninguém. Porque mesmo essa pessoa ia para lá, ficava lá na cidade, mas ele não podia sair nem do termo da cidade, né? Não, porque se ele saísse da cidade e alguém se quisesse se vingar... Matar ele, estava desprotegido, né? Ele não ia ter razão, não.
Exatamente. Então, pelo bem dele, né, para preservar a vida, porque o princípio das leis, o princípio das leis é preservação da vida, né? Ele tinha que obedecer. Exatamente. Tinha que ficar na cidade de refúgio até o sacerdote morrer, pagando sua pena. Portanto, a gente vai ver vários pecados no Antigo Testamento, que um era absolvido e o outro era punido. Aí muita gente pode dizer assim, mas isso é no Antigo Testamento, porque tem pessoas que eles pegam o Antigo Testamento e rasgam. Ele não sabe que o Novo Testamento, na realidade... O Novo Testamento, na realidade, é o Antigo Testamento. Não, Eles ele pega o Antigo Testamento... compactaram as leis e reinterpretaram, na realidade. E diz que nada vale, né? Nada vale. O que não vale no Antigo Testamento é o quê? É o cerimonial, porque se cumpriu em Cristo isso daí. Em Cristo. Mas o Novo Testamento, ele foi tirado do Antigo. Vai e estuda o Novo Testamento, pega uma Bíblia de estudo, um dicionário, para você ver que tudo que os apóstolos pregaram, que Paulo pregou, o apóstolo Paulo... Tá tudo lá. Tá tudo... Eles não matarás, não roubarás. Eles interpretaram tudo do Antigo Testamento. Do Antigo, não foi criado nada. Até a lei de punir, na realidade, ela foi desvinculada, né? A lei de punir, a lei civil, que nós chamamos, ela foi desvinculada. A igreja não tem autoridade civil para punir as pessoas, mas isso não significa que essa autoridade não exista, porque Paulo vai dizer que a lei é o quê? É espada. Se você quiser não ser castigado pela lei... né, anda certo, mas essa lei foi desvinculada. A igreja não tem essa autoridade, mas essa autoridade ela é concedida ao Estado. Ela existe. Então você vê que no Antigo Testamento essas leis tudo estavam em um só pilar, mas no Novo não. A lei de punir, o Estado que vai ficar com ela. A igreja vai ficar com leis morais. Porque hoje isso aí não daria certo. Né? A igreja não porque pode naquele ninguém, tempo Israel era um país. É uma teocracia... Que é monarquia teocrática, né? Que é aquela lei de Deus vigorava ali. Mas hoje, como a igreja atravessou as fronteiras de Israel, né, e os países são independentes, então exatamente, Deus tirou isso... A igreja ficou com a questão moral só, né? Nós temos autoridade na questão moral, mas nós não temos autoridade na questão civil. A questão civil pertence ao Estado. Verdade. Agora vamos para o Novo Testamento... para ver se isso se confirma. 1 de João, no capítulo 5, e no versículo 16. Diz assim, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E agora, né? E aí, como é que fica? Estamos no Novo Testamento. O apóstolo João morte, tem pecado que ele disse ore. Tem pecado que ele disse não ore. Não ore. Esse é para a morte. Aí entra aquela questão que nós falamos, né? Você tem que conhecer primeiro o Antigo Testamento também, porque senão você não vai entender o que João está falando. Como assim? Um pecado que seu irmão está pecando, eu não posso orar por ele. Eu sou proibido de orar. E já outro pecado, se o meu irmão estiver pecando, eu tenho que orar por ele. Por que ele fala essas coisas? Porque o apóstolo ali, que é coisa que você vai entender se você não entender essa compreensão de pecado do Antigo Testamento, né? Tem pecado, pessoal. Por exemplo, o cara, ele se casa com a madrasta. Sei lá, o pai dele é casado com uma mulher, e aí o pai dele se divorcia daquela mulher, e aí o filho, né, o enteado, ele casa com a madrasta. E ele pede para você, ora por mim e tal, para Deus abençoar. Isso não é um relacionamento de bênção. Por quê? Porque isso é contra a lei de Deus, né? E contra o mandamento de Deus moral. Então a pessoa está naquele pecado constante, que é o pecado no Antigo Testamento, isso era para a morte.
Então você está em um pecado constante ali, não tem como se arrepender. Para se arrepender, a pessoa teria que desfazer, né, esse casamento, esse relacionamento. Então a pessoa teria que abandonar aquela situação e aí o pecado dele seria perdoado. Então tem pecado que as pessoas estão cometendo que não dá para você orar por ele. E já os outros pecados menores, o cara ofender uma pessoa, pede perdão, a pessoa quer, sei lá, se livrar das drogas, né? E você vai orar para a pessoa se libertar daquele pecado. Mas o pecado que a pessoa está cometendo e está sendo constante, esse tipo de pecado ele não tem perdão. Porque não tem arrependimento na realidade. Agora você vê às vezes, muitas vezes, o pecado que a igreja comenta muito só é o adultério, né? Exatamente. O adultério parece que é o pior pecado que existe. E não é, não. Ele é um pecado terrível, mas tem outros que comparado quase igual ele. Ou pior. E não é comentado. Veja bem, aqui em 1 João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim, ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Exatamente, né? Odiar o irmão é um pecado terrível também. Né? Porque é igual a gente falou, a pessoa está dentro da igreja, mas ele está no pecado, porque ele guarda ódio dentro dele, ele guarda rancor, ele não consegue se libertar disso, a Bíblia considera ele também um homicida. Eu já vi um crente dizer assim, não, eu saí de tal igreja que eu não aguentava tomar ceia olhando para a cara de fulano e tal. Aí não adianta tomar ceia em canto nenhum, né? O ódio, né? É um pecado terrível, né? Veja que esse pecado aqui tira o homem do reino de Deus, tira o ser humano do reino. Porque Jesus também, ele quando ele nos ensina a orar, olha a oração do Pai Nosso. Todo crente deveria conhecer a oração do Pai Nosso, né? Senhor, perdoa as minhas ofensas, né? Ou os meus pecados, ou os meus delitos, os meus erros, como eu tenho perdoado os que me ofendem. Então, mas o que eu acho interessante é que a igreja, ela você não vê isso ser muito pregado na igreja, né? Não, hoje em E dia... o ódio afasta o homem do reino de Deus. O ódio, a mágoa... Na NVI tá escrito assim, ó. Quem odeia seu irmão é assassino. Veja bem. Não é fácil não, é? Entendeu? Uma vez um rapaz veio eu tava olhando isso daqui, eu digo que esse não. pecado é muito grave, mas a gente não vê assim, dizer assim, ó, você vai pro inferno, você que odeia seu infelizmente irmão. a mensagem hoje em dia foi mudada, né? Porque assim, a Bíblia, tá os hinos antigos, né? Era assim, você não faça isso com os outros. Você não tem essa atitude com os outros. Hoje em dia, assim, eu sou o mimizento, né? Hoje em dia tem a pregação do mimizento. Então, por isso que hoje as pessoas pecam, as pessoas erram, as pessoas são mimadas. Na realidade, as pessoas são mimadas. O que eu falo é isso aí. Então, às vezes, a pessoa ela não entende que a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, nunca, tudo que eu quero para minha vida é o que eu quero pro meu próximo. Eu não posso querer coisas para minha vida que eu não deseje pro meu próximo. Porque no momento que eu não amo o meu próximo, eu não me amo e eu não amo a Deus. Tanto que Deus diz assim, se você não ama o seu irmão que você vê, você não ama a Deus que não vê. Eu estava vendo um estudo que eu achei muito importante, uma coisa de Jesus ensinando sobre o amor. Disse que a lei, nem o próprio Paulo disse, tudo termina no amor. No amor, a conclusão né? é o amor. Aí o Antigo Testamento de ame seu próximo. Só que Jesus disse assim, ame como eu. Como eu amei. Quer dizer, então, é pior próximo, o negócio, né? E tudo que você faz, se você pegar os mandamentos, tudo você vai fazer pelos outros. Não cobiça a mulher dos outros, não cobiça o animal dos outros, não cobiça a casa dos outros, não faça isso com os outros. Se você encontrar um animal lá do seu inimigo, do seu adversário, não maltrate o animal, cuide do animal, devolva o animal, faça isso para os outros, faça isso. Então, a Bíblia, ela tem um sentimento muito altruísta.
Então, você tem essas obrigações, ame seu próximo, faça isso, faça o bem. Se você guarda rancor, se você guarda ódio, né? Você está em pecado. Então aí o cara tem que orar a Deus para pedir assim, eu tô meio ruim aí com a pessoa, mas tenho que melhorar. Tem que melhorar a situação. Porque se a gente for... Eu acho assim que uma das coisas mais difíceis de praticar no evangelho é o perdão. Né? É o amor. Isso daí é muito difícil mesmo. É difícil, mas o maior exemplo é Jesus, né? Mas só que Jesus não quer saber não se é difícil não, né? Ele falou, se quiser entrar no reino tem que perdoar. Você vê que até Paulo, que foi muito perseguido, mas ele nunca odiou os você vê que ele inverteu, perseguiram, ele inverteu muito a ordem do Antigo Testamento, Jesus, porque no Antigo Testamento dizia assim, não, ame quem ama você, né? Que é aquele que tá próximo, seu irmão, seu próximo, seu irmão, seu parente, sua nação. Só que Jesus veio e falou o contrário, ame seu inimigo. Ore por seu inimigo, ore por aquele que te aborrece. Você não deve defraudar, nem ame como eu amei. O negócio ficou mais difícil. Agora, alguém diz, quem vai fazer isso? Aí, é mandamento, amigo, né? É mandamento. Não é homem, não é eu, não é você que está dizendo, é a Bíblia. Se quiser entrar no reino, tem que perdoar. Uma vez vieram me perguntar, mas se a Bíblia manda isso, tem que fazer. Tem que fazer, mas tem que fazer. Rapaz, você gostando, tem que fazer. Se não gostando, você tem que fazer. É a regra. É a regra, né? É igual a empresa lá, o patrão manda entrar tal hora, você tem que entrar, acabou e pronto. A empresa é dele, as regras são dele. Assim é o reino de Deus, as regras não são os homens que fizeram. Eu vejo às vezes muita gente querendo mudar a regra, dizer, não, é porque os pastores, as igrejas, mano, se for da Bíblia, é de Deus a regra. Se não for, adianta. Não é, né? Não adianta. O homem não pode mudar, ninguém tem autoridade para mudar a regra de Deus. Só foi 13 mesmo, né? No Novo Testamento, 13 recebeu essa autoridade, essa autoridade de escrever mandamento e já era. Tá escrito tudinho, agora só é obedecer. Tem que obedecer os mandamentos. Não tem mais nada para inventar aqui, não. Que Jesus diz uma coisa bem interessante também, que Jesus diz assim, ide às nações, né? Pregar o evangelho. Aí Mateus vai dizer, né? Ide ensinai tudo aquilo que eu vos ensinei, que é uma coisa muito importante. Se você é discípulo de Jesus, você está aprendendo com ele. Está aprendendo com ele. E Paulo diz, sejam meus imitadores, igual eu sou imitador de quem? De Cristo. Então, nós temos que evoluir como pessoas para cada dia mais sermos mais parecidos com Jesus, ter mais a atitude dele, né? O que ele faria? Tem até um filme, acho que é um filme que Jesus faria. Então, também você, o que você faria? Se você acha que você não faria isso, então você é melhor que Jesus. Você quer ser? E é desobediente, né? E é que nem eu disse, sem obediência não tem vitória de nada. Se Jesus ele passou, talvez a gente não tenha forças, mas devemos orar a Deus. Eu preciso de força para chegar nesse nível, é o objetivo, né? Mas se você acha que tal coisa é humilhante e você não faz, você tem um orgulho, lembrando que o mestre que você serve, ele saiu da glória do Pai no céu, no reino do céu, Malahut e Hashemai, veio aqui para a terra, viveu como um homem, trabalhou, teve calos nas mãos, foi peão também, viveu aí até os 30, depois começou a pregar o evangelho, né? Lavou o pé do discípulo, entendeu? Que naquela sociedade antiga era um serviço do escravo, então o que um escravo fez, Jesus fez. Para demonstrar que não tem, né, servo, escravo nem livre, para demonstrar que ele é o maior exemplo de humildade. Não existe um maior exemplo de humildade igual Jesus, né? Eu gosto também de Moisés porque diz assim, Moisés, homem humilde também, outro cidadão. Então você vê que as lideranças, aí você quer ser orgulhoso, sendo que Jesus é humilde. Eu não entendo uma coisa dessa. Jesus, ele parava para ouvir todo mundo, ele parou para ouvir uma samaritana, numa sociedade que era extremamente machista, numa sociedade que mulher era um objeto, não tão diferente de hoje. E ele para ouvir aquela mulher. E os discípulos, quando chegam, ficam o quê? Eles ficam impressionados que ele estava conversando com a mulher. Olha que interessante isso. Porque a sociedade daquela época era machista, mas Jesus conversava de teologia com uma mulher. Ele enxergava as pessoas como se as pessoas fossem pessoas. Todo mundo tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Muita gente está desempregado, muita gente tem seus filhos para criar.
Então não faça mal aos outros, porque você também é um ser humano, né? Agora isso também não quer dizer que alguém te magoe e você não fica com raiva na hora. Não, mas Né? a Bíblia diz irai-vos, mas não A pequei. Bíblia diz irai-vos e não pequei. Por quê? Porque às vezes a gente fica mesmo, porque somos seres humanos, estamos na carne ainda, né? Essa carne se ira mesmo. Agora, o que é que a Bíblia diz? Quando for pelo caminho, né? Faz as pazes Faz antes as que pazes chegue com ao teu juiz, irmão. né? Eu vou dizer a você que eu não já tive raiva, não já fiquei com raiva de irmão. Eu não sou hipócrita de dizer que eu não fiquei. Só que quando chegou a oportunidade da gente esquecer aquilo e seguir em frente, tudo bem, mas tem gente que diz, não, eu não perdoo. Eu Tem não gente quero que nem saber mais de ouvir cultivar, na né? cara dele, né? Na cara dela, não quero mais Eu nem digo, saber. eu digo que o ódio é que não ferruja, ele consome quem tem. Né? Se o ferro tá enferrujando, se você não tratar, ele vai cada vez mais enfraquecer. E Ficar com raiva, ficar magoado, é comum isso. é da vida, né? A É, vida é da vida. Agora vida tereis o que não aflições. pode é você alimentar o ódio. Alimentar sem querer. Porque a própria medicina diz que isso daí causa doença. É? Causa. O ódio. Por isso que eu sou de boa. Paz e amor. O ódio causa um monte de doença, depressão, até câncer isso causa. Fica remoendo aquilo por dentro. Você não pode falar nada que você já fica irado quando fala o nome da pessoa. Isso daí é prejudicial à saúde. Né? É porque a gente também já magoou outras pessoas, né? Também. Às vezes a gente faz, às vezes eu falo para as pessoas, não, a gente também já fomos assim um dia, também magoamos outros, também desprezamos outros, né? Às vezes até quando uma pessoa não quer ouvir o evangelho, tem crente que fica muito irado. Eu digo, não, mas nós já fomos assim também um dia. Nós também já viramos as costas para quem queria entregar um papelzinho, um folheto pra gente. Então, se a gente também fizemos isso, temos... O próprio Jesus disse que não viu nenhum justo, né? Exatamente. Então nós estamos pela misericórdia. Claro que a gente lê na Escritura, né? A Escritura veio com uma consciência, né? Uma vez um rapaz me perguntou, ele disse assim, por que você se acha melhor do que eu? Por que você se acha melhor do que eu? Eu fiquei até assustado, porque eu nunca falei na minha vida que eu era melhor do que ele, né? E ele veio assim por alguma razão dentro da mentalidade dele, ele veio me perguntar isso. Eu falei, não me acho melhor que você. Eles, não, mas vocês, evangélicos, se acham melhor do que nós. Eu digo, não, nós não somos melhor. Somos ser humano, falhamos no mesmo problema. Eu disse, a diferença é que a gente, por ler as escrituras, a gente tem uma consciência. Tem um temor maior, né? Exatamente. Eu digo que se passasse, sei lá, uma mulher bonita e eu olhasse, você olhasse, talvez eu pudesse olhar também, e você olharia. Mas depois, né, se ela fosse casada, sei lá, um exemplo, depois a consciência minha ia me acusar, não cobiceis a mulher do teu próximo. Tá pecando, então eu ia ficar preocupado. Então eu, como humano, vou falhar. Mas eu, como servo de Deus, eu tenho que me consertar. E você não, você por não conhecer a Escritura, você é aquilo que se ia diz. viver de boa aí, na ignorância. O cristão ele tem que buscar o domínio próprio, né? Domínio próprio, Por que também muitas vezes as pessoas caem? Porque eles acham, por exemplo, quem é pastor mesmo, acha que ele não é humano, né? Que ele é o homem de Deus, que não que tem ele medo, não peca, que ele não pode cair. Aí vai brincar com fogo, se queima. Já era. Aí se queima. Sempre eu brinco aí. Diz que brinca aí com os capetas aí que derruba capeta, que joga capeta no chão, amarra capeta. Come Bíblia, enterra Bíblia. Né? Aí depois cai por besteira, né? Parece uma novinha, pronto. Derrubou, derrubou Sansão. Sansão era droga, né? Forte. Nem tinha um pastor aí que era famosão. Aí depois ele mesmo vem pra internet dizer que tava se acabando nas drogas. Agora o homem distribuía unção. Tinha um negócio que ele fazia, que sentava no chão, tava pé com pé e transmitia unção. Então, aí depois caiu nas drogas. Aí esse é o erro também. Que unção tão forte era essa, tão poderosa? Porque Moisés tinha uma unção que distribuiu para 70, mas caiu em quê, Moisés? Agora de cirar, ele cirou muitas vezes. Muitas vezes, né? É? Não só foi uma vez que Moisés cirou. Moisés, às vezes, ele discutiu até forte com o próprio Deus. De dizer assim, se o senhor não for, eu não vou. Olha, tá aí, o povo não é meu, eu vou carregar esse povo no colo? Esse povo não é meu. Entendeu? Por quê? Porque ele tinha, como que se diz, comunhão verdadeira com Deus. E tem gente que até pergunta, irá ficar com raiva é errado? É pecado ter raiva? Eu vou dizer assim pra você, depende. Né? Ter raiva do mal não é pecado não, né?
Que se irar contra o mal, a Bíblia né? também fala que Contra Deus a fica irado. mentira, Jesus ficou irado, contra né? a Contra injustiça. o pecado, né? contra... E essa ira aí, não. Então essa ira não, né? Irar contra o irmão, sim. Irar contra Ter o ódio próximo. das pessoas. Pecado. Então, aí a gente... Eu vou ler outro versículo aqui, agora em Tiago. No capítulo de número 4... E versículo 4, a partir do 4. Diz assim, ó. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Olha outro pecado aí, a soberba. Deus resiste. Soberba. Gente que é soberbo, né? Deus resiste. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá De de vós. Tá vendo? Eu disse aqui num vídeo aqui um dia desse que não tem como você, se você chegar lá fora no mundo, pregar mesmo o que é que Jesus quer que o homem seja. Dificilmente você é popular e arruma muitos amigos. Porque a Bíblia diz aqui, ó, que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se. né, constitui-se inimigo de Deus. Não, eu gosto dessa palavra porque às vezes eu falo, né? Aquele que faz amigo do mundo, você para ser inimigo de Deus, você não precisa dizer que é inimigo de Deus. Você mesmo se constitui. Automaticamente. E o que é ser amigo do mundo também, é bom também deixar isso claro, não é que você não vai poder trabalhar, é do mundo, eu não vou trabalhar. Aquelas pessoas é do mundo, eu não vou poder ser educado, né? Tem gente que pensa que é assim. Não é assim. Ser amigo do mundo é você participar do pecado que o mundo oferece. Entendeu? É você ser conivente com o pecado que o mundo está ali oferecendo. Então isso, se você é conivente com o pecado, mesmo que você não pratique, você se constituiu, né? Amigo do mundo e inimigo de Deus, né? Então isso é bom também deixar bem claro, porque tem gente que é ignorante e acha, não, esses caras é ignorante e se diz crente. Não, não é assim. Devemos respeitar as pessoas, todavia, porém, não ser conivente ou concordar com a atitude delas. E se elas virem te perguntar, é errado. A Bíblia diz que é errado. Acabou e pronto. Não quer. Então vai lá debater com Deus que eu não escrevi a Bíblia, não. O que eu quero falar aqui, como as pessoas dizem que não tem pecado, são tudo iguais os pecados, a gente está mostrando pecado aqui que afasta o homem do reino de Deus. Constitui ele inimigo de Deus. Uma foi essa que o Tiago falou. Você que se faz amigo do mundo. Né? Popular, tem gente que traz as coisas. Hoje tem muita igreja fazendo isso. Não quer ofender a pessoa, não quer ser taxado de... Traz coisa lá do mundo para a igreja para se tornar... Não, mas isso é um atrativo para trazer o povo do mundo, não. A igreja... Se Jesus não atrair... Se Jesus não for a atração da igreja, não tem nada que atrai, não. Se o Espírito Santo não for quem trai as pessoas, como é que diz? Convence, né? Convence o homem do pecado. Do pecado, quem é que vai convencer? A igreja não é para ser o parque de diversão, né? Tem gente que fez da igreja o parque, a praia, entendeu? E não é isso. A igreja é o lugar de você conhecer Cristo. Se não for por Cristo, você vai por quê? Vai por nada. E a gente estamos falando aqui de pecados que a gente não vê ele ser comentado assim como um pecado de gravidade na igreja, né? Aí o cara vai comentar cocó. Vai comentar brinco, vai comentar... Brinco não é pecado, pessoal. Brinco não é pecado. Cocó não é pecado. O cara veste um bermudão batendo no joelho. A bermuda não é pecado. Aí o cara... Não é pecado, irmão, você tá pecando, irmão. Entendeu? Isso aí é interessante porque... O que é pecado não se diz que é pecado. Não é que eu falo pra você? Não fala que nem que é odiar o irmão, fofoca, que amigo mais? Do mundo. Ser amigo do soberbo, mundo, mentiroso, roubar, e afasta do rei. Falar palavrão, aí adultério, fornicação, entendeu? Então o que é pecado as pessoas não falam. Aí vai falar que não, irmão,
um brinco. A mulher usa calça. Meu Deus, estamos no século XXI. Você tem internet, você tem celular, você pode ler hebraico, você pode ler aramaico, você pode ler grego, você tem de graça, né? Eu geralmente uso muito, eu tenho muito livro, mas eu uso mais a Bíblia Hub, que é online lá, e tá tudo lá. Lá você pode até ter vários e vários comentários no inglês, você pode ler. Né? E o cara ainda tá debatendo cocó. Isso. Né? E os pecados Não é nem fala. cocó, né? Qual é o nome? É coque. É coque, né? Lá era cocó, lá no Pernambuco. Aqui eu não sei não. Cocó é cocó. Sabe muito é o taço ali. Acho que é coque, velho. É coque. Aí nós estamos no século XXI com tanta informação e o cara tá, tipo, preocupado, irmão, vaquiagem. Então, o que é pecado? É por isso que é coisa que as pessoas não eu trazem, tô falando né? pra você que é coisas que são estranhas, né? Coisa que não é Eu não pecado. tô lembrado que eu vi algum pregador dizendo assim, não, os soberbos não herdarão o reino de Deus. Soberba, aquele que ira, odeia o inveja, irmão né? não herda o reino de Deus. Mas eu vejo muito dizendo assim, esse batom aí, minha irmã, Batom. vai levar tu ao inferno. Esse brinco aí, Deus não tá se agradando. O Espírito Santo diz que não tá se agradando desse vestido teu, dessa calça comprida. Agora, de odiar, eu não vejo. Odiar. Né? Ser amigo do mundo, eu não vejo. Amigo do mundo, né? Tem medo de falar o que é Ser pecado. soberbo, ser orgulhoso. Orgulhoso. Né? Não perdoar. Ingrato, ingratidão é pecado. Eu não vejo. Aí o cara tá perguntando com coque. Aí a gente estamos aqui falando de coisas que a Bíblia diz que o homem não herdará o reino de Deus. Não é nós não, é a Bíblia, viu? Aí vamos para Gálatas. Gálatas no capítulo 5 e no versículo 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresia, inveja, homicídio, já falamos aqui, não é? O que nós estamos falando que é pecado, né? Tem Bebedice, crutonaria e coisas, ainda tem mais, sabe? Porque ele não... Pode ler aí. Ele diz assim, ó, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais cometem, tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora tá onde a calça comprida aqui, meus irmãos? Não, porque onde é que tá o brinco aqui? Vou até abrir um parênteses aqui, né? Que assim... Onde é que tá cortar o cabelo, os cabelos ungidos das mulheres? Porque as pessoas lá quando diz assim, o homem não porás roupa de mulher e a mulher não porás roupa de homem, né? Aí eles entendem assim, mas calça comprida é roupa de homem, não de mulher. Você está descumprindo a Bíblia. Meu irmão, na época, no ano que Deus falou isso para Moisés, qual era a roupa do homem? Qual era a roupa que Moisés vestia? Era calça? Não, Moisés vestia vestido. As mulheres vestiam vestidos. Jesus vestiu vestido. Você veste vestido? Essa é a roupa do homem. Era a roupa do homem. A gente vê que a Bíblia, ela só fala de uma exigência de roupa. Só era para os sacerdotes. Só do sacerdote, então. Onde é que fala mais de roupa não ser do sacerdote? Aí você vai dizer que vestido não é roupa de homem. E agora? Jesus usava vestido. Moisés, Abraão, Davi, Yosef, José, os profetas, todo mundo usava vestido. Os árabes ainda usam, né? Os árabes ainda usam, né? Os escoceses usam saia. Os indianos usam saia também. Tem vários países hoje no mundo que o cara usa saia. Esse dia eu estava vendo algumas tribos da África. Acho que é na Etiópia. Acho que é na Etiópia que os caras usam vestido. E agora? Entendeu? Então, quando a Bíblia vem falar de calça, tanto que calça, pessoal, é uma coisa que quem inventou, calça, foi uma coisa que pessoas que viviam em países frios inventaram a calça, porque os caras começaram a migrar para os países frios e vestido num país frio não dá, né? Aí eles começaram a inventar uma forma de aquecer as pernas, inventaram as calças, provavelmente ali nas regiões mais frias. E a calça depois se popularizou. Tanto que quem procurar os grandes teólogos aí,
pós-reforma protestante, os caras usavam bermuda, ia para a igreja de bermuda com a meia até a canela. Era isso que os irmãos usavam aí, muitos teólogos. E tinha até os que usavam peruca. Quem não tem um comentário, Matthew Henry lá da CPAD, tem a foto lá do Matthew Henry lá de peruca. Né? Então isso aí de calça ser de homem, isso é uma coisa muito relativa. Tá? Quando a Bíblia diz assim que o homem não pôr as roupas de mulher e a mulher não pôr as roupas de homem, o que a Bíblia está dizendo assim que a mulher não pode ter aparência de homem e nem o homem ter aparência de mulher. Então eu devo olhar para um homem e eu saber que aquilo é um homem. E eu vou olhar para uma mulher e eu vou saber que aquilo é uma mulher. Então a Bíblia ali está falando de aparência. Para que eu não olhe para um homem e pense que é uma mulher e nem que eu olhe para uma mulher e pense que é um homem. Porque aí seria pecado de confusão. Né? Estaria causando confusão. Então quando a Bíblia fala de roupa, ela está falando que a mulher tem que ter adereços que exteriormente demonstre que ela é uma mulher. E que o homem tem que ter adereços que exteriormente demonstre que ele, né, o homem, é um homem. É isso que a Bíblia está falando. Tanto que, às vezes, eu vejo aí uns irmãozinhos, né? Você sabe que o judeu, quando vai orar, ele usa aquele manto de oração, que é o talit. Que é aquele manto que ele coloca na cabeça e ele ora ali. E aquilo é um adereço no judaísmo masculino. É de homem, aquilo é roupa de homem no judaísmo masculino. No judaísmo, quem veste o talit, o manto de oração, é homem. Mas eu vejo um monte de irmã na igreja que põe aqui. põe aquele no ombro e não sei por que faz aquilo, né? Entendeu? Vamos para mais. Vamos ver se nós achamos já a calça comprida aqui, o brinco, o batom, o esmalte, né? Esmalte é terrível. Vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz assim, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Injusto aí, cometendo injustiça. Aí o 10 diz assim, ó. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Maldizente é pecado terrível também, né? Tem gente que ele maldiz tudo. Dá agonia do cara ficar perto de uma pessoa que maldiz. Se tá só, o cara... Entendeu? Então vamos... E outra coisa também aí, que fala de lascívia. Agora lascívia tá terrível, hein? Lascívia, que é um pecado terrível, ninguém fala, né? Não, isso aí acabou. Não adianta você ir de burca, estilo árabe, pra igreja e no Facebook você tá, né? Igual a... Não vou nem citar aqui o nome aqui. Entendeu? Então não adianta isso aí. Então lascívia é pecado de sensualidade, né? E é pecado. E tá nas listas aí, lascívia, inimizade, inveja, ser devasso, injusto. Dá calote, né? Dá calote, você que comprou e não pagou. Entendeu? Que a Bíblia diz que o ímpio toma emprestado e não paga. Já o justo se compadece e dá. Então, se você gosta de pegar a coisa dos outros e não pagar, cuidado, né? Agora vamos para Efésios. Efésios no capítulo 5, versículo 3 a 5. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu achei interessante que ele disse assim, que é idólatra, né? Idólatra, quer dizer, você cometer esses pecados, é considerado igual ao pecado de idolatria. Você está praticando esses pecados, você está cultuando, né? Ser avarento, ser devasso. Você está servindo a isso. Porque os ídolos eram outros deuses e tal, que as pessoas serviam. Então, se você serve ao pecado, você não serve ao Deus de Israel, né? O Todo-Poderoso. E diz o quê? Que não entrará no reino dos céus. Então, não adianta você ficar dizendo, não, mas o pastor da minha igreja, a igreja que pode. Não, ninguém pode nada que a Bíblia é contra. Vamos, entendeu? Então, pare de ser criança. Seja adulto,
né? A adolescência já passou. Tem gente que quer ser adolescente para sempre. Né? E seja um crente fiel ao que a Escritura diz. Então, de onde veio esse negócio deles amaldiçoar também? Tem um monte aí que amaldiçoa o jeans. Que o jeans é pecado. Que... Ah, não sei não. O jeans, quem não sabe, foi um americano, né? Um judeu americano que criou o jeans, que inventou o jeans. Era o Levi, acho que tem uma marca de jeans que se chama Levis, alguma coisa assim. E era a roupa do trabalhador, na realidade. Era igual os uniformes que você veste quando você vai para a empresa. E acabou depois se popularizando. Acho que é porque na década de 70 e 80, né? O jeans virou moda, então as pessoas associam, moda, isso é moda, isso é do pecado porque é moda, mas tudo é moda, o terno é moda também. Tem uns aí que já foram lá visitar o inferno e quando chegar lá, viram jeans, os demônios vestidos de jeans, viram gente condenada lá por causa de jeans. De jeans, né? O pecado é terrível, o jeans, né? O jeans é terrível mesmo. Aí, pra gente ir para outro versículo aqui, para provar que nem todos os pecados são iguais, palavras do próprio Jesus, ó. Lucas, no capítulo 12, no versículo 47, diz assim, ó. E o servo que souber a vontade do seu senhor e não aprontou, nem faz conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisa digna de açoite, com pouco açoite será castigado. E qualquer que muito for dado, se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Exatamente. Então, por que um servo é com muitos açoites e outro é com pouco? Para um tem mais misericórdia do que para o outro. Exatamente. Porque um tem mais responsabilidade, né? Quem tem um pecado maior vai ser mais punido. Quem tem um menor vai ser punido, mas menos severo, né? Não é na mesma intensidade, não é o mesmo erro. Às vezes eu fico assim imaginando de onde as pessoas tiram essas coisas. Porque a Bíblia está repleta disso aí. Em Mateus, foi até o tema do nosso último vídeo. Mateus 7,5, que Jesus está falando que um homem queria tirar um cisco do olho de outro. Mas no dele tinha uma trave. Tinha uma trave, né? Um pecado maior. O pecado dele era gigantesco do que ele estava vendo. Exatamente. É o que a gente vê aí, né? O cara tá em prostituição, adultério, fornicação e tá olhando lá o outro de bermuda, né? Meu Deus, que pecado terrível, o irmão de bermuda, misericórdia. Deus. Enquanto ele tá fornicando, tá sendo avarento, tá cometendo vários pecados, ele acha que aquilo ali seria um pecado, né? Então, infelizmente, isso acontece. Mas vamos ler a Escritura, vamos conhecer, segue aí o TV Tocha Acesa, né? Que a gente tá desfazendo muitos mitos também. Isso aí vai incomodar um monte de gente, né? Tem gente que não concorda, né? Não vai gostar, né? Não gosta, porque os mitos naquela... Acho que é porque os mitos é mais fácil de passar, né? A Escritura você tem que ler, você tem que estudar, você tem que quebrar a cabeça para conhecer aquela palavra. Tem que estudar, não tem jeito, né? Entendeu? Tem que conhecer um monte de palavra difícil. É mais fácil dizer que de madrugada Jesus mandou você falar isso e aquilo, né? Eu vi uma calça jeans lá no inferno. Eu acho interessante que o que a Bíblia diz, o povo não se assusta, né? Mas não é o que eu tô falando. A Bíblia diz que nenhum adúltero entrará no reino dos céus. Aí o cara tá mais preocupado com calça jeans. Não, você já viu já viu pregação? Tá ainda, pode entrar na internet aí que você acha um monte aí no YouTube. Irmão, antigamente, quem já viu uma irmã chegar diante do pastor dela com o cabelo solto, ela era disciplinada, tinha que ser com o cocó. Era as mulheres, até conhecidas as mulheres tem até uns ainda que fala. Acabou as mulheres do cocó na igreja. Ali é daquela época, né? Da época. Era uma época, era um costume, não quero dizer isso aí. Os irmãos também iam naquela época mais antiga, ia de chapéu pra igreja. Ia com cajado, né? Uma bengalinha. Aquela bengalinha ali, o cajado. Era da época, era moda da época, era do jeito da época de se vestir. Não é que eles estavam fazendo errado nem nada, mas só que o que eu engano dessas da coisas... Da época que eles viveram. Né? É porque as pessoas traem isso pra doutrina de santidade. Se fosse doutrina, de salvação. Costume, onde Jesus bateu nos fariseus. O costume,
ele é regional, ele é temporal. Não quer dizer que o outro país vai ter a mesma coisa, né? Você come um tipo de comida aqui, outra pessoa em outro país, na Arábia, come diferente. Você usa garfo aqui, em outros países a pessoa come com a mão. Qual é o certo, qual é o errado? Não tem certo, não tem errado. É o costume de cada pessoa. Agora, assassinato é crime no Brasil, é crime no Japão, é crime nos Estados Unidos. Então, já é uma coisa universal. O mandamento, ele é universal. O costume é regional, é temporal, é da época e não adianta, né? Aí vamos ver esse outro versículo para demistificar esse mito. Olha, disse-lhe, pois Pilato, não me falas a mim, não sabes tu que tem o poder para te crucificar e tem o poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Exatamente. E agora? Então o próprio Jesus disse que existe o maior pecado. E agora? Todo pecado é existe igual? Pecado maior, existe pecado menor, né? Quer dizer que Judas, a sentença dele era maior do que a de Pilatos, né? Maior que a de Pilatos, né? E eu tava vendo ali no grego, né? Que é meizona, amartia, que quer dizer maior, mais largo, né? E essa é a palavra. E interessante que na tradução para o hebraico, né, na tradução do Novo Testamento, em hebraico moderno, ele escreveu Lachen Gadol Yoter Avono, né? Gadol quer dizer grande, literalmente grande. E Yoter pode ser o mais grande, né? Ele tem dá essa intensidade aí. Ele desse avono, né, que pode ser perversidade, uma perversidade maior. E então Jesus mesmo mostra que o pecado daquele que entregou Jesus a Pilatos era pior do que o próprio pecado de Pilatos. Isso não isentava Pilatos de pecar. Pilatos estava em pecado. Ele sabia que Jesus era inocente, né? Mas para não desfazer a amizade política que ele tinha, ele preferia condenar um inocente do que absolver. Então ele preferia ter amizade com as autoridades judaicas, mesmo sabendo que Jesus era inocente e que estava sendo julgado ilegitimamente, né? Ele preferiu agradar os judeus, as autoridades, do que libertar Jesus. Então ele tinha sim o seu pecado por condenar um inocente. Mas o que entregou Jesus, o pecado dele era pior. Tanto que Jesus também vai dizer assim, né? Bom seria para que esse homem não tivesse nascido. Olha a intensidade. O pecado foi terrível. Né? Uma outra coisa também que eu vou falar aqui, que uma vez eu estava debatendo na internet, né? Que quem abusa de criança, por exemplo, a Bíblia diz assim, melhor que amarrasse o quê? Uma pedra no pescoço e se lançasse nas águas, no fundo do mar, se eu não estiver enganado. No mar. Do que fazer tropeçar uma criança. Então você vê o conselho de Jesus para quem malvada com criança, né? Pega uma corda e se lança no fundo do mar. Quer dizer, Jesus não comparava todos os erros, todos os pecados. Apesar dele mesmo ser o perdão, ele demonstrava, tem pecado que é pior que outro. Não é tudo a mesma coisa não, né? Você ferir um inocente, um ingênuo, uma pessoa que não tem capacidade de se defender, é um pecado terrível. É um pecado tão abominável que é o único conselho que Jesus dá, o suicida. Se matar. Né? E suicídio já é pecado, né? Mas dessa vez seria melhor você ser condenado por ser suicida do que você destruir a vida de um pequenino. Como hoje eu estou lendo mais Bíblia do que os outros dias, e quem não gosta de ler Bíblia, isso é assistir os nossos vídeos aqui que você fica aí só ouvindo. Quem gosta de ler Bíblia também, né? E quem gosta de ler também, é verdade. Todo mundo... Olha, estamos aprendendo. 1 Timóteo capítulo 6, e no versículo 3 diz assim, ó, se alguém ensinar alguma outra doutrina e não se conformar com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões de contenda. Palavra da quais nasce inveja, porfia, blasfema ruim e suspeita. Contenda de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas grande ganho é a piedade com contentamento. Por quê?
nada trouxemos a este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas nocivas, que submerge aos homens a perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula, sem repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que outro pecado é a avareza. Avareza, né? Você vê que Paulo diz que muitos obreiros tinham se desviado da fé por causa da avareza. E o desejo de ficar rico, né? Por causa do amor ao dinheiro. Aí também, aqui... Uma coisa também que eu achei interessante aí foi a palavra que ele usa assim, os que não se conformam, né? Se conforma. Com a palavra de Cristo. Aí você quer ficar rico, abre uma empresa. É verdade. Esse é o caminho para quem quiser ficar rico. Ou você vira um artista e lança aí caneta azul, né? Aí você vai ficar famoso e rico. Os caras abriram uma igreja, né? Ou abre uma empresa, agora vai estudar, vai virar empresário, vai... Agora você ficar vindo para a igreja para querer ficar rico, você vai cair em uma ilusão. É uma ilusão isso aí. Igreja não é lugar de ficar rico, não. Né? Igreja é um lugar que você vai adorar a Deus. Ah, eu vou fazer um voto. Não, pode fazer 1 bilhão de votos. Na igreja, não. Se quer ficar rico, abre uma empresa aí, vira comerciante. Mas... né? Vai jogar bola e... se muita gente lesse a Bíblia mesmo, estudasse, tinha muitas igrejas aí que não tinha ninguém nela não, tava fechada. Porque isso aqui cabe direitinho em muitas igrejas aí. Que você vai lá e, pelo amor de Deus, não se fala de Jesus, não. Mas as pessoas também vão lá porque elas querem ricar, né? Não é que também o cara tá lá porque é inocente, os que oferece, os que... Eles vão lá porque tá tipo um jogo, né? Quem joga, o cara joga com a intenção de ganhar, né? Ninguém joga na lota dizendo assim, eu não quero tô ganhar, jogando, mas eu quero perder. Não, você quer ganhar. Você tá o cara chega lá e você vai dar 1.000 aqui, mas você vai tirar 10 mil. Quem não quer? Você chega lá com um Palio 2000 ano 2000, aí o cara diz, não, tu vai sair daqui com uma Ferrari. Exatamente. Todo mundo quer, não tem inocente ali. Mas também tem os outros avarentos, que é aqueles que não querem contribuir também com a igreja, né? Agora, aqui, então é isso. E essa avareza também, tem as duas avarezas. Nesse ponto... Os que estão fazendo tudo por dinheiro, e também aqueles que são tão avarentos, tão gananciosos, que eles também se negam a ajudar a igreja, porque a igreja também precisa de dinheiro. Nós não estamos dizendo que a igreja não precisa de dinheiro. Precisa, porque você vai estar na igreja. A igreja tem cadeira, tem água, tem luz, tem microfone. Tem gente ali que vai atrás de cesta básica, tem gente, entendeu? Então também tem aquele avarento que ele, eu não vou dar. Tem uns que tá lá e ele só quer as coisas. Exatamente. Ele chega lá atrás de tudo na igreja. Então todo exagero a igreja tem a obrigação... É o outro avarento também, né? Os dois avarentos, na realidade. Tudo tem que ter o equilíbrio, né? Porque tem que ter o equilíbrio. É porque você está num ambiente que você também não contribui com ele, também é pecado. Porque a tudo igreja bem. tem que pagar a conta de água lá para a empresa de água. Tem que pagar a conta de luz para a empresa de luz. Né? A igreja tem que pagar o som, tem que ter um som bom. Aí o cara, no calor, tem que ter um ventilador, um ar-condicionado. Aí o cara, não, eu não vou ajudar. Tem gente também que precisa ali, não vou ajudar, porque não é dinheiro. Lembrando também que os irmãos ofertavam no pé dos apóstolos. É a responsabilidade que todo mundo devia ter. Eu acho assim, sabe o que eu acho? O que eu acho é que falta conhecimento bíblico. Porque também Deus não quer que você bote a mão no bolso, igual tem um escorpião no bolso e puxa, eu vou dar aqui porque me disseram que eu vou pro inferno, não sei o quê. Eu já disse assim, irmão, meu filho, leva teu dinheiro pra casa, porque é melhor tu levar do que tu deixar ele aqui, porque isso daí não vai servir de bênção, não. Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente dá espontaneamente, com amor,
entendeu? Não é por ameaça, não é por interesse. Tanto que entra por amor. naquela questão lá da viúva, que era pobre, né? E ela deu moedinha lá. E o templo era gigante. Tinha um templo, tinha boi, tinha ouro, tinha tudo dentro do templo. E aí a viuvinha deu aquelas moedinhas lá. E Jesus elogiou a ação dela. Jesus não criticou o templo porque ele era grande, né? Criticou os ricos, né, que fazia lá as falcatruas dele. Exatamente. Então, mas pra todo mundo tem. Né? A Bíblia também diz que ninguém vai chegar de mão vazia. Todo mundo tem a obrigação. A gente não deve fazer de ganhar dinheiro o objetivo de você ir para uma igreja. Se você quer ganhar dinheiro, vai abrir uma firma. Eu sempre digo, vai estudar, vai te formar aí. Entendeu? Mas isso também. Juiz, isso também exatamente. Vai estudar, vai virar advogado. Exatamente. Vai estudar. Agora. Não é o objetivo de ir para a igreja ganhar dinheiro. Se você tem que contribuir, tem. Em toda a sociedade que você participa. Os dois exageros, né? O exagero é perigoso demais. Porque as pessoas ficam muito nas porque pontas, aquele que não contribui com nada, ele sempre tem uma desculpa. Ele também é ganancioso. Ele é tão ganancioso. Também. Ele é tão ganancioso quanto aquele que quer também ganhar de todo jeito, né? Porque você vê uma coisa, né? O cara só quer contribuir na igreja se for para ganhar alguma coisa. Isso não existe. Porque você vê que quando Deus foi construir o tabernáculo, ele disse o quê? Homens, coração voluntário. Deus não prometeu que você ia dar um ouro e ia ganhar 10 ouro. Ele disse, a mesma coisa foi Davi quando foi construir o templo. Deus não prometeu que ninguém ia ganhar nada, não. Homens voluntários do exército, do não sei o quê, das classes, tudinho lá, os príncipes. E os príncipes, né? Davi foi o que mais ali doou, que ele disse, eu vou dar o primeiro exemplo. Tal. Do meu tesouro doaram particular. Ouro, doaram veste, doaram madeira importada. Sem prometer nada pra ninguém. Exatamente. Entendeu? Você dá porque é a obra de Deus e você sabe que ali vai fazer muito bem as pessoas. Você vê que quando nós abrimos essa igreja aqui embaixo, aqui é dentro desse barro aí embaixo, estava aberto. Eu não tinha nem teto ainda. Mas você vê, se a gente tivesse feito só essa obra e parado, nós já tínhamos feito uma grande obra. Exatamente. Porque era um rapaz que vivia o quê? Vivia nas drogas, perdeu família, perdeu tudo. E chegou aqui, né, ali naquele lugar cheio de terra que nós estávamos construindo. Muitos testemunhos. E aceitou Jesus e hoje é um crente, né? Restaurou a vida dele, está na igreja. Então só isso daí já é uma grande bênção. Então quem está tem que contribuir para que essa obra ela permaneça, né? Porque também uma vez um rapaz veio e falou, mas você dizima na igreja, você oferta na igreja, porque... Eu digo, sim. Aí ele disse, não, mas porque você não pega esse dinheiro, porque tem esses aqui, os falsos também. Os falsos humildes. Por que você não prega esse dinheiro, você não compra cesta básica e você não distribui numa instituição de caridade? Em tal lugar tem uma instituição de caridade. Eu digo, e por que você não faz isso? Tipo, se você sabe que é para fazer isso, porque então, você está gastando seu dinheiro num bar, bebendo, e você está julgando os outros. Não, eu contribuo na minha igreja, na minha comunidade, e a minha comunidade, ela vai ver lá, a direção da igreja vai ver a melhor forma que vai utilizar esses recursos, né? Porque também a gente tem que ter uma obrigação também, né? Com a comunidade e também não esperar nada, não. A gente não pode ser ofertante para ser abençoado. A gente não é dizimista para ser abençoado. A gente oferta porque nós já fomos abençoados. A lógica é o contrário. A lógica é o contrário. Você não está fazendo coisas para ser abençoado. Você faz porque você... Para agradecer, né? Foi abençoado. Então, se você tem dinheiro para ofertar, é porque o dinheiro chegou. Se você tem dízimo para você dizimar, é que o dízimo chegou. Né? Se hoje nós temos esse canal aqui, né? Se hoje a gente pode chegar aqui e através dessa internet, é porque nós fomos abençoados. Então, se nós fomos abençoados, vamos reter só a bênção para a gente? Não, vamos querer que outras pessoas sejam abençoadas, né? Então, às vezes as pessoas me consultam ali... que eu tenho livro de hebraico, tem gente que não tem. Então, Ivan, tal. Eu vou lá, dou explicação, ouço, tal. Por quê? Porque eu fui lá e conquistei, mas eu também quero abençoar outros. É um coração voluntário também. Nós temos que ter esse coração voluntário de querer ver o irmão crescer. E você vê quando a igreja tem recurso, né? Tem recurso, exatamente. Não é tão bom. Tem pessoas que pedem Bíblia. Mesmo as pessoas me pedem, mas para uns eu mando, para outros eu não mando, que eu não vou conseguir
que eu não enviar, tenho né? Tanta gente pedindo recurso Bíblia. financeiro para mandar para todo mundo. Tem gente manda pedindo pra Bíblia alguns. do Brasil inteiro. Mas né? se tivesse uma igreja forte, Forte, uma né, biblioteca. Eu os mesmo. irmãos contribuindo financeiramente, é uma maravilha Exatamente, pra abrir você a pegar recursos biblioteca da lá. igreja e mandar. Que eu tenho um prazer muito Isso grande também de as mandar igrejas a deviam Bíblia pra fazer, né? pessoa. Infelizmente as igrejas não fazem, É, mas toda mas- igreja tinha que ter uma biblioteca. Tem que Mas ter uma eu- biblioteca, eu- comprar livro eu- e os irmãos estudar e pronto. Aí é um negócio. Aí, aonde Crescer, você crescer, pessoal. deve entender duas coisas. É você pedir os recursos de Deus para você poder ter e ajudar os outros. E esses aparentes que a Bíblia falou aqui, que só pensa em dinheiro, em lucro. É, porque o avarento ele vai Tal, querer né? pra ele, na realidade, né? Ele tá. O objetivo dele é esse, né? Mas que ele vai querer vender, porque ele sabe que tem gente que é avarento também, né? Vamos ser sinceros. Se alguém tá fazendo é porque tem um ali que tá na avareza de querer coisa rápida e coisa fácil. Não existe isso, né? Mas não é tão bom a gente ter, né? Quem pode doar a Bíblia Doar na a igreja Bíblia, para a pra- gente doar para as pessoas que pedem. Porque a gente não tem condição, né? Financeira de Aí todo mundo tem que ter a sua responsabilidade, né? Quem tem mais doa mais, quem tem menos doa doar para menos. todo mundo. Mas E a gente comunidade fala o que crescer, pode. né? E então, como é que é? Ainda tem mais alguma coisa para falar? Não, eu acho que só isso mesmo. Dar a paz aí pro nosso amigo, né? O pastor Fábio, lá de Laje Grande, da igreja. Como é o nome da igreja dele lá? É, família forte. Família Forte, né? Shalom Aleichem Fábio. ali. Pra vocês aí do distrito de Laje Grande. Pernambuco, né? Catende. Irmão Lucinho, Irmão Lucinho. irmã Carminha. Irmã Carminha. Toda a galera aí, né? O nosso irmão Júnior lá, filho da Marisa. Irmã Marisa também. É isso aí. É isso aí. A Que é o paz de Van. Cristo. Até a próxima. Leritra Uti.